Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. A Copa do Mundo se aproxima, o Brasileirão vai esquentando e um velho script vai se repetindo. Palmeiras e Flamengo na frente, dupla Grenal na segunda parte. Com esses cenários presentes, é hora de batermos papo com o chefe das quatro linhas, treinador de futebol e ex-lateral esquerdo. Temos a honra de novamente trazer aqui no De Carrinho Daniel Franco. Boa tarde, que prazer em ter você aqui com a gente. Boa tarde. Primeiramente é um prazer estar participando mais uma vez de Carrinho. E esse ano que é um ano especial para o mundo, né? Do futebol. Todo mundo que gosta de futebol vai estar atento aí daqui a 40 dias, o início da Copa do Mundo, né? E para nós que vivemos do futebol, do esporte, essa é a época onde a gente busca novos conhecimentos, né? Entender como as equipes do mundo vão estar se comportando em campo. É um momento onde as seleções apresentam novidades táticas, né, onde a gente pode tirar algum proveito para o nosso trabalho. Então isso é muito importante, né? Então temos que acompanhar o máximo de jogos possível, acompanhar os treinamentos, se possível, as entrevistas, comportamento dos atletas e das comissões. Então Copa do Mundo é onde tudo se renova no futebol. As tendências elas surgem a partir de uma Copa do Mundo. Então é um ano importante, especial, e eu espero estar bem atento, bem ativo para poder absorver o máximo de informações possível nessa Copa do Mundo, né? E falando da nossa dupla Grenal, estão na segunda página da tabela, né? Um ano que ainda está difícil, mas a gente sempre acredita que ambos irão se recuperar dentro da competição, né? O Grêmio com mais competições do que o Inter ainda, e os dois, né? O Inter não, os dois estão em formatação de elenco, de metodologia de jogo, de identidade, né? De trabalho, com comissões novas. Então esperamos que lá no final a gente possa comemorar êxitos das nossas equipes. Com certeza que assim seja, Daniel. Ano intenso, com muita coisa. E a Copa do Mundo, né? Maior Copa de todas, 48 seleções, mais de 40 dias de competição. Vai ser eletrizante e pena que seleções aí vão entrar com muitos jogadores naquele desgaste de final de temporada, muitas lesões ocorrendo, mas a gente vai falar de seleção brasileira logo mais. Inicialmente, conta aí como que você está. Seu último trabalho como técnico foi no Sobradinho, não é? Do Distrito Federal. Fala um pouco sobre essa experiência. Estou bem, graças a Deus, né? Aproveitando um período em casa de descanso, mas já naquela expectativa de voltar a trabalhar o mais rapidamente possível, porque a gente gosta de estar na ativa, né? Sim, meu último trabalho foi no Sobradinho, né? Uma equipe que já foi no passado aí tricampeão do Candangão, estava buscando uma retomada, né? Principalmente ao cenário nacional. Chegamos lá com o objetivo da manutenção da equipe na Série A, né? Tínhamos um grupo com algumas carências, algumas deficiências, com uma idade avançada, era tido pelos outros clubes como a equipe velha, por muitos jogadores local, né? Já tinham rodados em outras outros clubes da competição, né? E a gente foi desenvolvendo um trabalho onde os atletas agiram de uma maneira muito profissional, compraram realmente a ideia, né? Nós ficamos
5 jogos invictos, fomos perder a invencibilidade no 6º jogo contra o Gama, que acabou sendo campeão invicto, né? E aí voltamos a vencer no 7º jogo e perdemos o 8º para o Samambaia. Então foram 8 jogos que a gente fez, sendo 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E ali já nos dava a condição de ir para o jogo final da fase classificatória, né, que são 10 clubes que disputam a competição, então teríamos 9 jogos, com uma vitória simples. Esse jogo era contra o Brasília, onde o Brasília já estava rebaixado, era o último do clube da competição, já estava rebaixado, e o Sobradinho teria que ganhar, e tinham que acontecer 2 resultados paralelos, tanto de Brasiliense ou Capital não vencerem os seus jogos, né? E aconteceu, nenhum dos 2 venceu, pelo contrário, os 2 perderam e os 2 ficaram fora da fase do quadrangular final, e o Sobradinho ganhou de 1-0, só que na semana que antecedeu esse jogo, né, nós jogamos contra o Samambaia, a 8ª rodada, e na segunda era folga, na terça-feira a direção nos desligou do trabalho, né, sem entender muito, porque a campanha estava acima das expectativas, mas eles têm esse poder, né? A gente foi desligado e o Sobradinho acabou se classificando e acabou passando para a semifinal, foi para a semifinal e acabou passando para a final e perdeu o título para o Gama. Mas a campanha foi muito boa, uma experiência muito boa, né? E agora estamos aí abertos a novas oportunidades, aí, novos convites para a gente dar sequência ao nosso trabalho. A vida do treinador, ela não é fácil. Sempre sujeito a situações como essa, mas que bom que você teve essa experiência, conseguiu aí dar uma arrancada importante para o Sobradinho e colocou mais um tijolinho nesta sua carreira vitoriosa, cheia de boas vivências, tanto como jogador, agora como técnico. A gente já conversou aí 2 vezes aqui no Decarinho e tu tem coisas muito legais já construídas e uma história no Inter maravilhosa. Por isso que a gente vai acabar falando bastante de Inter aqui no bate-papo. Mas show de bola, você saiu em alta do Sobradinho e está em busca aí de novas oportunidades que com certeza logo chegarão. Bom, como eu disse, vindo aqui para o Rio Grande do Sul, não tem como não começar falando do Internacional, clube que tu tem muita história como jogador, como aí profissional na categoria de base. Como que você observa o momento atual do time? Bom, o momento do Inter é de reconstrução, né? Tanto lá no time principal como na base, né? Mas é um momento difícil, é delicado. O Inter está lá flertando a zona de rebaixamento e está difícil para se afastar, para ganhar um fôlego. Tem uma comissão que está buscando alternativas para tornar a equipe mais competitiva, mais agressiva, e a gente consegue ver em alguns momentos já essa cara, mas a gente está falando de campeonato brasileiro, né? Onde nós temos aí grandes equipes, né? Todo jogo é jogo grande, todo jogo é muito disputado, então é uma competição extremamente dura e difícil, mas acreditamos no Inter que vai se recuperar, que vai conseguir, né, buscar uma classificação melhor. Não acredito esse ano, principalmente de reconstrução em título. Se conseguirmos uma Libertadores, vai ser muito bom, mas não acredito também em fase de grupos, porque lógico que é início de competição, tem uma parada para a Copa do Mundo, da Copa do Mundo ainda, mas o clube já vem, né, do 2º ano tendo dificuldades e esperamos que dê uma melhorada aí e pegue uma trilha diferente, um rumo melhor para conseguir ter uma sequência boa aí e conseguir os resultados dentro do campeonato.
Com certeza, e o Daniel fala com a propriedade de quem ficou muitos anos trabalhando na base do Inter e alguém que jogou muitos anos no Inter e começou no Inter aos 12 anos. O Daniel Franco tem 2 gaúchos como jogador e uma Copa do Brasil, último título nacional do Colorado, então ele tem toda a propriedade para falar. E, Daniel, o time é sempre o reflexo de uma gestão. E, na sua opinião, onde que o Inter mais errou nos últimos anos? Todos falam em gestão, né? E para mim, como ex-atleta do Inter, ex-funcionário, é difícil falar porque eu não vivo o dia a dia, né? A gente ouve muito falando que a gestão é ruim, que o elenco é ruim, mas o futebol ele ainda vive de resultados, e quando o resultado não vem, se acha uma série de fatores, né? E aí é normal, parte da gestão, né, para até chegar nas comissões e jogadores aqui na parte de baixo. Mas eu acho que isso tudo é reflexo dos resultados. A partir do momento que os resultados começarem a surgir, já vai se mudando o foco, e aí já deixa de lado de colocar que é gestão, que é atleta que não está comprometido, que é atleta que não está rendendo, e passa a se enxergar o futebol de uma maneira diferente, ou a situação do Inter de uma maneira diferente. Então, cabe a nós só torcer para que os resultados venham e que essa fase que não está tão boa, muito pelo contrário, está durando tempo demais, ela possa passar o mais rápido possível e o Inter possa encontrar novos rumos aí dentro da competição, das competições que vem a disputar no ano. Bom, e você foi, Daniel, um grande lateral esquerdo do Inter, do Corinthians. Essa posição, que é a posição que você domina, ela é uma grande carência na atualidade, na sua opinião? E trazendo para quem está na lateral esquerda hoje do Internacional e do Grêmio, Bernabé e Pedro Gabriel, qual a tua análise dos dois? Bom, esse ano eu já dei umas 4 entrevistas para falar do Bernabé, né? O Pedro Gabriel, realmente eu conheço pouco, vi jogar pouco, mas o pouco que eu vi dele é um menino que tem valências interessantes, que tem condições de evoluir, ainda muito jovem, mas eu penso sempre que se não der oportunidade, se não colocar para jogar, nunca vai saber até onde ele pode chegar, né? E o real potencial do atleta. Então ele está tendo uma oportunidade, que ele consiga agarrá-la com muito foco, muita determinação. Já deu para mostrar que ele tem qualidade, que ele tem potencial. É esperar, e aí o grupo, o elenco tem que ajudá-lo, né? E os resultados também, para que ele possa se firmar ali e mostrar toda a sua qualidade. Em relação ao Bernabé, a gente já acompanha mais tempo, está mais tempo no Inter aí, e é histórico já essas perguntas do Bernabé, ou essas indagações, que o Bernabé é limitado, tem deficiências defensivas, mas muito bom ofensivamente. Isso dá para ver pelo perfil, pela característica, né? Já agora se tentou ele na segunda linha, e aí onde saiu bem também, e eu penso que ele já mostrou que ele tem grandes potencial, né? É um atleta de força, de imposição, bate muito bem na bola, precisa estar com a sua autoestima elevada, e eu acho que esses momentos que ele foi usado na segunda linha, onde saiu bem, fez gols também, deu uma tranquilidade para ele retornar para a lateral e poder desempenhar um bom papel ali, e é o que ele já fez nesse último jogo, novamente com gol. Então é um jogador que a gente tem que entender, e não só o torcedor, a imprensa, mas principalmente a comissão técnica, e o que dá para perceber é que o Pesolano observou isso e está tentando protegê-lo um pouco, principalmente na fase defensiva, e isso é importante para que ele tenha tranquilidade para jogar, já que é visto aí claramente que a ênfase maior dele, a característica maior dele é a ofensiva,
Então tem que ir, é uma ofensiva boa, porque ajuda muito e tem feito os gols e tem dado passos importantes, né, assistências importantes lá na frente. Então cabe à comissão organizar e ajustar para que seja exploradas as suas melhores qualidades ali. O Bernabé é um assunto contínuo, não é, Daniel? Toda semana, toda rodada, desde 2024, que ele está aqui no Inter. Ainda em 2024, ele muito valorizado, melhor lateral do campeonato. Mais de 25 para cá, entrou em um inferno astral, mas que oscila com momentos de ofensividade, de boas participações, e neste brasileiro vem fazendo gols. Então, a gente tem um Bernabé muito bom na frente e um Bernabé que compromete atrás. O ideal é deixar ele explorar o que de melhor tem para o time e alguém cobrir as deficiências dele. Acho que é por aí. E concordo contigo, Pedro Gabriel, menino que está surgindo no Grêmio, pouca referência ainda, mas indo bem. Estamos aqui, portanto, com o meu amigo Daniel Franco. Que honra ter o Daniel aqui, terceira vez no Decarinho. E Daniel, a dupla Grenal claramente vem sendo coadjuvante nos últimos anos e longe de estar aí nas primeiras posições. Como mudar esse quadro? Bom, realmente, né? O Inter já ano passado flertou muito lá a zona de rebaixamento, teve dentro dela algum período. Esse ano está flertando de novo, o Grêmio da mesma forma. Esse é um cenário que incomoda muito, porque nós estamos falando de dois gigantes do futebol brasileiro, 2 campeões mundiais, 2 campeões brasileiros, 2 campeões de Copa do Brasil, clubes que já ganharam tudo, e com uma imensa torcida, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil afora, onde tu encontra colorados e gremistas. Então todos sofrem com esse momento dos seus clubes, né? Mas eu acho que a maneira de mudar isso é pezinho no chão, é humildade, aquele momento de falar pouco e trabalhar muito, né? Isso extra-campo, mas dentro do campo é trabalho, é humildade, é dedicação total, foco, e se adaptar às circunstâncias, né? Nós podemos ver aí mais da parte do Inter, né? O seu treinador tirando alguns atletas importantes, colocando outro e dando prioridade a uma equipe mais reativa, né? Com mais transição, com mais dinâmica, com mais pegada. O treinador do Grêmio também está buscando alternativas para encontrar a melhor fórmula, onde a equipe se encontre melhor, onde a equipe desenvolva melhor. Então eu acho que primeiro é achar uma formação e uma formação que possa criar uma identidade na equipe, e aonde hoje em dia o futebol não tem mais aquela de o jogador que joga só com a bola no pé, então todos têm que participar da fase defensiva, todos têm que participar da fase ofensiva, e aí aos poucos os resultados vão acontecendo, vai se criando novamente, vai elevando sua autoestima, vai dando mais alegria, né, para todos, e aí o bom futebol de todos volta a acontecer, e aí muda-se esse cenário que não é um cenário legal, não. Bom, e é muito comum a gente falar do domínio de Palmeiras e Flamengo aí na última década, que é muito grande. E também é mais comum ainda a gente falar como combater eles. Mas eu quero te perguntar uma coisa que é menos difícil, talvez, porque o segredo para bater Palmeiras e Flamengo tá difícil. Mas eu quero saber de ti, e é muito interessante ter o seu pensamento, o que você mais admira no Palmeiras e no Flamengo? Quais as diferenças aí e semelhanças entre um e outro? Bom, nós falamos dos 2 clubes com maior poder financeiro do país, né? Já são comparados a equipes da Europa, né? Em termos de investimento,
de estrutura, de trabalho, né, de material humano, que vão lá e contratam grandes jogadores, né? Se a gente analisar os plantéis tanto de Flamengo quanto Palmeiras, a grande maioria dos jogadores estavam na Europa, né? E eles não são aqueles jogadores que estão retornando para o Brasil porque estourou o período deles na Europa. Não, estão retornando para o Brasil porque foram ofertadas a eles condições financeiras parecidas com a Europa e dentro do seu país, né? Então, são duas grandes equipes, dois plantel com valores individuais muito elevados, né? Então isso aí realmente coloca eles numa situação diferente dentro do cenário, né? E o que eu vejo dos dois é a qualidade individual. Eu acho que se equiparam, né? Atletas com poder de decisão muito grande, com valências esportivas acima da média, de domínio, de passe, de conclusão, um domínio de bola, um jogo apoiado, um jogo de transição, todas as fases do jogo muito bem compreendida pelos atletas. Então isso fica bonito de ver, né? E logicamente a gente começa a comparar essas duas equipes com o restante das equipes de futebol brasileiro, aí tu vê que tem uma diferença grande em relação às outras, né? Em termos de plantel, de elenco e principalmente do financeiro, que é o que fez com que essas equipes se tornassem o que são hoje. O que está tentando se aproximar é o Cruzeiro, que também vem com uma SAF aí muito forte, né? Mas ainda está aquém desses dois. Bom, e falando aí do esporte no mais alto nível, a gente já comentou um pouquinho no início do bate-papo, a Copa do Mundo está chegando. E como que, na sua opinião, Daniel, chega a seleção brasileira? Em quais condições? A Copa do Mundo, ano importante, busca de mais um caneco, né? E o Brasil agora, depois de tanta troca, né, nesse ciclo aí de treinador, eu acho que chegou um treinador com um tamanho gigante, ao tamanho da nossa seleção, para comandar, um cara super vitorioso, inquestionável, né, o que ele é para o futebol, e o Brasil vivendo dificuldades até para montar sua seleção em virtude de lesões, agora na reta final aí surgindo muitas lesões aí de atletas importantes, né? Mas eu vejo o Brasil ainda em condição de chegar e fazer uma boa Copa, mas ainda não vejo como postulante ao título. Isso pode vir a acontecer porque nós temos jogadores sensacionais, né? Mas ainda precisa de um tempo maior. Acredito que a seleção não está definida ainda, precisa ter uma identidade, uma cara ali daquilo que o Ancelotti quer para a seleção. Lógico que tudo é fase de testes, de experimentos, né? Por isso eu acredito que ela vai evoluir, mas o que vai nos dar a certeza de que o Brasil pode chegar ou não realmente são os jogos da Copa do Mundo, né? Então o nível, acredito muito que os atletas estão, aqueles que já estão frequentando ali com grande chance de ir para a Copa, estão vibrando muito com o momento, estão com sangue no olho para participar da Copa, para resgatar o futebol brasileiro, né? E tudo parte da seleção. A seleção consegue o objetivo na Copa do Mundo, isso reflete no nosso país, reflete nos clubes, né? Volta o Brasil a ser visto com outros olhos a nível mundial, né? Então a gente tem que torcer, nós que vivemos do futebol, a gente tem que torcer para que a seleção vá sempre bem e chegue sempre e conquiste títulos o tempo todo, mas o momento é de construção e de muito pezinho no chão, resiliência, para que possamos aos poucos, né, para que a seleção possa aos poucos ir achando a sua forma de jogar e achando a sua melhor maneira e encontrar os resultados. Com certeza.
e as dificuldades de lesões elas são muito grandes. Não só no Brasil, a gente vê na França o Mbappé com problema, na Espanha o Yamal, entre outros atletas. No Brasil, Rodrigo fora da Copa, Militão, Estevão com grande chance de ficar fora, o Alisson que não joga há bastante tempo, mas tudo indica que vai estar na Copa, fora outras coisas aí que podem ainda infelizmente acontecer. Mas a confiança sempre tem que existir, e de 24 em 24, o Brasil ganhou em 70, ganhou em 94, deu 24 de diferença. Aí ganhou em 2002. E agora vai fazer 24. Quem sabe, não é? Quem sabe? Não é a principal favorita. Tá ali entre as 5, 6. Mas o Brasil sempre é candidato. E para ser candidato, Daniel, você levaria o Neymar? Se sim, quais os motivos? Se não, o que tu acha de tanto debate por algo que o campo não mostra, não está mostrando? O Neymar está sendo questionado né, desde muito tempo sobre a condição dele, se vai, se não vai. É um atleta que vem sofrendo muito nos últimos anos com lesões, não consegue dar sequência, e eu acho que esse é o grande ponto, né? E é o que o Ancelotti tem falado muito. Eu preciso do jogador 100%, eu preciso do jogador com ritmo, eu preciso do jogador com sequência, e agora numa reta final não é só o Neymar, surgiram outros problemas físicos aí, né, de outros jogadores importantes, então tem que se reavaliar e tem que se mudar, e esse planejamento ele não é engessado, logicamente, né, mas se tratando especificamente de Neymar, nós estamos falando de um cara extra classe, com a bola no pé, né. Só que o futebol hoje em dia, como eu falei anteriormente ali numa das tuas perguntas, é que o futebol hoje em dia não tem mais espaço para tu deixar um atleta para jogar só com a bola no pé. Tu precisa que ele participe também, que ele entregue também na fase defensiva, na fase de construção, na fase de marcação e, logicamente, na fase final lá. Né, e o Neymar, não, né, por mais que ele seja um extra classe, se nós dependermos dele só, ou ele estiver em campo só pela fase final, pode prejudicar bastante o rendimento do todo. Né? Então, é muito delicado essa decisão aí que o Ancelotti tem para tomar, mas eu confesso que, pelo que ele já mostrou, pela qualidade, por tudo que ele representa para o nosso país hoje, e ele pode ser convocado, desde que haja uma conversa muito transparente, muito reta e direta com ele, né, comissão e ele, o Ancelotti, Rodrigo Caetano e ele, colocando os pontos, colocando as situações, em que situação ele vai ser usado, em que situação ele não vai ser usado, né, para que ele também tenha essa consciência e consiga agregar dentro do grupo, jogando ou não. Que daí fica mais fácil também para controle ali da comissão, e que não venha ter e não traga problema, né, nesse período que é tão curto, tão intenso, onde precisa todos estarem imbuídos do mesmo objetivo, o mesmo pensamento e o mesmo foco. Pois é, por tudo que aconteceu, por ele estar há tanto tempo longe da seleção, é difícil enxergar um horizonte em que ele vá para a Copa, mas é o grande jogador que o Brasil teve nos últimos 15 anos. Então, não se pode descartar. Meu amigo Daniel Franco, muito obrigado aí pela sua participação. Durante o ano eu vou te chamar novamente. Pode ter certeza. Grande abraço aí, sucesso nos próximos trabalhos. Vamos olhar a Copa do Mundo, vamos seguir acompanhando o futebol brasileiro, a dupla Grenal, terceira vez que o amigo participa do De Carrinho e é sempre muito especial. Grande abraço e até uma próxima. Muito obrigado, né? Não sabia que era a terceira, sabia que já tinha participado. Feliz por ser convidado mais uma vez, né? Espero que as perguntas tenham ficado a contento, as respostas tenham ficado a contento, e sempre à disposição dos amigos aí, tá bom? Abraço. Valeu, abraço. Daniel Franco,
ex-jogador de futebol, lateral esquerdo, jogou no Inter, no Corinthians, campeão, técnico de futebol. Daniel Franco foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.